Bonjour et bienvenue au cahier d'exercice. Bienvenue au caderno de exercice. Hoje est à leçon 3, ok, de l'unité 2, module A1.1. Débutant e iniciante, ok? Muitos exercícios, vamos ter muitos exercícios hoje, nos próximos 20, 25 minutos. E já vamos direto para les instructions. C'est parti! Les instructions, você já sabe, você vai precisar do seu caderno de atividade, caderno de exercício. Page 26, a gente vai começar na página 26. Precisa também do seu livro de aula, ok? Eu te falarei qual a página você vai precisar. Ou às vezes você precisou consultar, porque você não lembra de tudo, né? Você não é máquina. Então, você precisa também des écouteurs. Os fones de ouvido, les feuilles de papier, les rascunhos et le stylo ou crayon pour écrire toutes les réponses. Nos próximos 20 minutos, 30 minutos, aí se você puder desligar todos aqueles bichinhos aqui, desquadradinho aqui, desliga um pouco, fica tranquilo, vai sem se preocupar com o que está acontecendo no Facebook, no WhatsApp. Emergência é muito raro, normalmente são sempre coisas que vão te interromper, então eles podem esperar 25 minutos, né? Ok? Então desliga, por favor, porque vamos precisar, você vai precisar de toda a atenção e concentração. Sempre que você vai estudar, você precisa de concentração. E todos aqueles bichinhos, e eu chamo de bichinhos, aqueles ladrões de concentrações, só vont te atrapalhar. D'accord? Donc c'est parti, on commence avec le premier exercice. Qu'est-ce que c'est le premier exercice? Ah, vocabulaire, hein? Donc c'est parti! Leçon 3, faire une rencontre. É o título da lição. Ok? Vamos tratar toda a lição 3. Commençons par le vocabulaire. Voilà, le vocabulaire. Oh, elle est petite, hein? Très petite. Très, très, très petite. Ouais, si, tem 6 palavras. É fácil demais, é rápido. Écrivez la traduction. Oi, você pode usar Google Tradutor, seu dicionário, você pode usar seu livro de aluno. Coloca a tradução. A gente se encontra na correção depois. Vidéo sur pause. Fais l'exercice. C'est parti. Voilà, donc correction du vocabulaire. Donc, le vocabulaire, voilà le gabarito. E vamos repetir para sua pronúncia todas as palavras. 6 palavras. C'est bon, t'es prêt? Fone de ouvido e voz alta. Allez. Service. Répète. Service. Fille. Venir. Première petite colonne. Deuxième petite colonne. Segunda colonne. Travailler. Répète. Travailler. Travailler. Dire. Génial. Voilà, c'était rapide, hein? Enfin, rapide et facile. Donc c'est bon, on peut continuer. On continue avec l'exercice 2 du vocabulaire. Vérifier la compréhension de la séquence 6, vrai ou faux. Você vai verificar a compreensão da sequência 6, que é vídeo. Eu vou passar o vídeo. Eu já vou passar o vídeo, porque está lá no seu outro livro. Nem preciso, porque eu já vou mimar você passar o vídeo agora. E você vai ler e colocar se é vrai ou faux, verdadeiro ou falso, ok? É só isso. Vou passar agora dans 3, 2, 1, vidéo! Ah, c'est vous? Est-ce que vous travaillez pour Florial? Oui. Moi aussi. Au service marketing. Et vous? C'est dans quel service? Informatique. On se dit tu alors. D'accord. Tu viens d'où? De Bruxelles. Et toi? De Shanghai. Est-ce que tu es chinoise? Chinoise et française. Et à Paris?
Où est-ce que tu habites? J'habite là, à Saint-Cloud. Je ne connais pas. C'est bien? C'est près de Paris. Il y a un beau parc. Moi, j'habite ici. Dans la Tour Eiffel? À côté. Non. Si. Génial. Voilà, correction de l'exercice de vocabulaire. Alors, c'était facile, tranquille. Donc, A, você pode repetir as frases comigo se quiser, ok? Ludovic travaille pour Florial. Vrai, ok? B, Lina est chinoise. Vrai. C, Lina travaille au service informatique. Faux. D, Ludovic habite à Saint-Cloud. Vrai. Et E, Lina habite dans la Tour Eiffel. Faux. Não é possível morar dentro da Tour Eiffel. Você pode morar dentro do bairro da Tour Eiffel, dans le quartier de la Tour Eiffel, mas dentro da Tour Eiffel deve estar frio demais. Lá no terceiro andar tá frio. Ok, c'est bon? C'était facile? Bien compris la vidéo? Donc, você já tinha visto em aula, né? Mas tem um outro trabalho em cima dessa séquence. Donc, on continue? Allez, on continue avec l'exercice 3 du vocabulaire. Pagina 26 ainda. Donc, oui, non ou si. Répondez. C'est l'instruction, la consigne. Oui, non, si, répondez. Você vai só responder ou oui ou non e c'est fácil. Responder oui ou non é tranquilo. É sempre o si que dá uma dúvida. Então eu vou repetir para você qual é a regra. Quando você vai responder a uma pergunta, você vai sempre responder uma pergunta fechada, você vai responder oui ou non. Se a pergunta na forma afirmativa, por exemplo, tu es brésilien? Você é brasileiro? É afirmativo, é uma pergunta afirmativa. Aí você vai falar oui ou não. Tem duas opções, oui ou não. Ok? Agora, quando que você vai responder sim? Por exemplo, se a pergunta estivesse na forma negativa. Tu n'es pas brésilien? Você não é brasileiro? Aí você vai falar, se você quer falar sim, você vai falar si. Em francês. Se é não, você fala não, continua não. Mas muda só o oui que se transforma em si. Isso é a regra do si. Ok? O resto você já sabe, né? Oui et non é fácil. D'accord? Então, alors attention, hein, ok? A, B, C, D, E. Coloca o vídeo na pausa, faz o exercício e a gente se vê na correction. C'est parti! Voilà, correction de l'exercice 3. Donc oui, non, si. Donc loisir, loisir c'est laser. Hein? Ah, tu regardes la télévision? Ah, oui, je regarde la télévision. Simple, ok? Tu regardes la télévision, c'est une question affirmative, ok? B, tu n'aimes pas le cinéma? Ah, pergunta négative. Aí é si, j'aime le cinéma. A menos que você não gostar, você fala não. Ok, pode falar não também. Tu n'aimes pas le cinéma? Mas no caso é sim, hein? Porque olha o restante da frase, é j'aime le cinéma. Então, si, j'aime le cinéma. C, et tu regardes les séries télévisées? Oui, c'est génial. Ok? D, attention, tu n'aimes pas le sport? Non, je n'aime pas le sport. Porque o restante da frase está na negativa, então ele não fala si. Você poderia colocar si aqui, se fosse tu n'aimes pas le sport, e se o restante da frase fosse j'aime le sport, aí seria si j'aime le sport. Mas como está tudo negativo, aí é non. Non, je n'aime pas le sport. D'accord? Tu ne lis pas? Si, je lis beaucoup.
D'accord? Ça va? La règle du oui, non et si. Tranquille? Peut continuer? Continue! Et on passe à la grammaire, page 26. Les instructions. Voici les réponses. Trouvez les questions avec est-ce que. Aqui estão as respostas. Tem todas as respostas. Você vai encontrar, formular as perguntas. E você vai fazer essas perguntas começando sempre com est-ce que. Ok? Então você vai só olhar o verbo. Qual é o verbo? Aí você vai mudar a pessoa, né? E aí você usa o mesmo verbo e você faz a pergunta. Aí você tem que olhar bem a resposta. Vidéo sur pause. C'est parti! Voilà la correction de l'exercice 1 de grammaire. Donc, A, la réponse est oui, je viens demain. La question c'est est-ce que tu viens demain? Est-ce que tu viens demain? Oui, je viens demain. Simplement. B, non, je ne vais pas au concert. Est-ce que tu vas au concert? D'accord? C, non, je ne connais pas le programme. Est-ce que tu connais le programme? D, non, je ne connais pas l'artiste. É a mesma coisa. Est-ce que tu connais l'artiste? Est-ce que tu connais l'artiste? Non, je ne connais pas l'artiste. Et E, oui, je viens au cinéma. Est-ce que tu viens au cinéma? D'accord? C'est bon? 100%? On peut continuer? Libéré? On continue avec exercice 2 de grammaire, page 27. Donc, aller ou venir. Completer. Você vai completar com aller ou com venir. É simplesmente isso. Aí você vai conjugar o verbo. Às vezes dá para colocar os dois, né? Dependendo. Aí a gente vai ver na correção. Vamos lá, você pode, se você não lembra, você pode chutar. Faz pela intuição, faz o que fica mais lógico, ok? Donc, vidéo sur pause, fais l'exercice et à la correction, on se voit. C'est parti! Voilà, correction de l'exercice 3, 2, 3, n'importe quoi. Exercice 2, aller ou venir compléter. Donc, emploi du temps. Emploi du temps, c'est agenda, não? Donc, A, tu viens d'où? De onde você vem? Aí você não pode falar, tu vas d'où? Você vai de onde? Não dá. Então, a mesma lógica que em português. Je viens du cours de tennis. B, je viens du cours de tennis. D'accord? C, alors attention, les deux. Aí eu vou explicar. Tu vas au ski samedi? Ou tu viens au ski samedi? Se a pessoa que está falando, está perguntando, está falando, tu vas au ski samedi? Possível? É possível, porque você vai no ski sábado. Qual a diferença? Se ela fala, tu viens au ski samedi, é que se ela fala, tu viens, é porque ela já está no local. Normalmente é assim, ok? Algumas exceções, tem sempre exceção, mas não vamos falar de exceção, vamos falar de 90%, né? Então, se ela fala, tu viens au ski samedi, é porque ela já está na estação de esqui, a pessoa, ela fala, tu viens, porque é vir, é venir. Aí se ela está em casa, ela não está na estação de esqui, ela está numa outra cidade, e essa outra pessoa que ela vai perguntar está também na outra cidade. Aí ela fala, tu vas, ok? Essa que é a diferença. Donc, D, non, je vais à la campagne. E, tu vas au restaurant demain ou tu viens au restaurant? É a mesma coisa, se ele já está perto do restaurante, se ele é o dono do restaurante, ok? E se ele não, se ele está em casa, vai depender de onde que ele está quando ele faz a pergunta, ok? Tu viens ou tu vas, nesse caso também vai os dois. E F, non, je vais au pub. Tá faltando o, tá vendo o que tem do restaurante? Tá faltando aqui na frente do pub também. Não pode falar, non, je vais pub. Je vais au pub. D'accord? E é bom para você também conjugar esses dois verbos. Ça va? C'est bien? 100%? On peut continuer? Continue! Avec l'exercice 3. Agora é o exercício 3. L'exercice 3, conjuguer le verbe venir. Você vai só conjugar. Ok? Se você precisar do seu livro
Diablo, pode consultar. Se você não precisar e preferir, eu vou tentar me lembrar e fazer e corrigir depois, tudo bem, do jeito que você quiser. Mas conjuga esse verbe venir, d'accord? Donc vidéo sur pause, c'est l'exercice, correction après. C'est parti! Voilà, correction de l'exercice 3, donc conjugué avec le verbe venir. Donc A, tu viens de Lima? Vas-y, répète. Tu viens de Lima? B, oui, je viens de Lima. C, et il vient d'où? D, il vient de Buenos Aires. De Buenos Aires. É, francês a gente faz Buenos Aires. Se você falar Buenos Aires, vamos entender. E, elle vient des États-Unis. F, oui, elle vient des États-Unis. G, et vous, vous venez d'où? H, je viens, opa, tem erro, tá vendo? Tá escrito venez. Aí você vai escrever je viens, que nem o primeiro, que nem tu. Tu viens e je viens se conjugam da mesma forma, ok? Então, o último não considere venez, é je viens de chez moi, eu venho da minha casa. D'accord, c'est bon? Tranquille, le verbe venir. On peut continuer? Continue! Avec un autre exercice de conjugaison, c'est l'exercice numéro 4, conjuguer le verbe voir. Oh, voir não é voir que nem um passarinho, que é voir é ver. D'accord, donc tourisme, você vai só conjugar, ok? A mesma coisa do que venir, só que com voir, d'accord? T'es prêt? C'est bon? Donc, vidéo sur pause, fais l'exercice et après la correction. C'est parti! Correction de l'exercice 4. Donc, A. Est-ce que tu vois la statue? B. Oui, je vois la statue. C. Vous voyez la cathédrale? D. Oui, je vois la cathédrale. E. Il voit la terrasse? F. Non, il ne voit pas la terrasse. G. Elle voit le château? H, oui, elle voit le château. Voit, voyez. Única diferença de pronúncia é o voyez. Vous voyez, sinon é voit. Voit, voyez. Ok? C'est bon? On peut continuer? Continue. Avec un exercice d'oral. L'exercice numéro 1. Donc, transformer avec est-ce que. Écoutez pour vérifier. Então, você vai transformar essa frase, essa pergunta, com est-ce que. E depois você pode escutar para verificar e para repetir. Por isso que é oral. Ou, se você preferir, você vai repetir comigo na correção. Do jeito que você quiser. Não tem problema. Ok? Olha o exemplo. A. Vous travaillez à l'université? Aí você vai escrever. Est-ce que vous travaillez à l'université? É fácil. É só colocar o est-ce que. E aí depois você pode escutar. Eu vou passar agora o documento, o áudio, ok? Aí você já pode, se você escuta antes de escrever, tudo bem, não tem problema. O mais importante é você escutar, ler, escrever, falar, repetir. É isso que é o mais importante, ok? Donc, c'est bon, c'est parti. Document audio dans 3, 2, 1, allez! Unité 2, leçon 3, exercice 1. Transformer avec est-ce que. Écoutez pour vérifier. A. Vous travaillez à l'université? Est-ce que vous travaillez à l'université? B. Vous habitez à Montréal? Est-ce que vous habitez à Montréal? C. Vous parlez français ou anglais? Est-ce que vous parlez français ou anglais? D. Vous comprenez les deux langues? Est-ce que vous comprenez les deux langues? Vous aimez la ville? Est-ce que vous aimez la ville? Voilà, correction de l'exercice 1. C'est facile, ça. Hein? Ça, c'est tranquille, hein? C'est molèze. Alors, A. Vous travaillez à l'université. Est-ce que vous travaillez à l'université? Exemple. B. Vous travaillez à Montréal.
Est-ce que vous habitez, pardon, vous habitez à Montréal. Est-ce que vous habitez à Montréal? Répète. Est-ce que vous habitez à Montréal? Est-ce que vous habitez à Montréal? C. Vous parlez français ou anglais? Est-ce que vous parlez français ou anglais? Répète. Est-ce que vous parlez français ou anglais? D. Vous comprenez les deux langues? Est-ce que vous comprenez les deux langues? Répète. Est-ce que vous comprenez les deux langues? Et E. Vous aimez la ville? Est-ce que vous aimez la ville? Répète. Est-ce que vous aimez la ville? Ça va? C'était facile cet exercice. Là, c'était vraiment facile. Donc c'est bon, on peut continuer. On continue avec l'exercice de questionner par l'intonation. Écoutez pour vérifier. Mais documento áudio. Mas olha o exemplo. A. Travailler à Paris. E você vai colocar essa frase na forma interrogativa. Só isso. E você nem precisa do est-ce que. Tu travailles à Paris? Só isso. Você vai só conjugar o verbo e colocar na forma interrogativa. Aí você pode escutar o documento áudio para verificar também se tivesse tudo certo. Ok? Donc, écoutez le document, faites l'exercice et après la correction. D'accord? Document audio dans 3, 2, 1. Allez! Unité 2, leçon 3, exercice 2. Questionner par l'intonation. Écoutez pour vérifier. Rencontre. A. Travailler à Paris. Tu travailles à Paris? B. Habiter à Paris. Tu habites à Paris? C. Être français. Tu es français? D. Connaître Lina. Tu connais Lina? E. Aimer la France. Tu aimes la France? Voilà, correction de l'exercice 2. OK. Donc, rencontre. Donc, le A, c'est l'exemple. OK. Directement au B. B, habiter à Paris. Tu habites à Paris? Si, Aí vai subindo, a entonação. Tu habites à Paris? C, être français. Tu es français? D, connaître Lina. Tu connais Lina? IE, aimer la France. Tu aimes la France? Ça va, tranquille. Seulement l'intonation. Porque como não tem o est que, aí você tem que usar, você tem que insistir a entonação. Tá? C'est bon? C'était le dernier exercice. Foi o último exercice. Voilà, on a terminé la leçon 3. A gente terminou a lição 3. Espero que isso ajudou muito. Se ainda tem dúvida, pode perguntar para o seu prof. E eu vou te encontrar na lição 4, né? Vamos continuar. On y va, on continue. Ok? Merci pour l'attention. Je te rencontre à la prochaine leçon, d'accord? À la prochaine leçon. Merci beaucoup. Salut!